Então quer dizer que você falhou com uma pessoa que você ama e agora não sabe o que fazer para consertar isso? Meus irmãos, é exatamente sobre esse ponto que eu vou tratar hoje com vocês. Então vamos começar sem demora. Eu sou o Henrique de Oliveira, muito prazer. Aqui é o canal Cristo Mania, onde você vai encontrar conteúdo cristão para jovens. E você vai se sentir em paz com as respostas que talvez eu te ajude com elas. Então vamos lá para o tema escolhido de hoje. Olha, eu quero tratar com vocês, basicamente, a sua reação inicial e os seus próximos passos depois que você erra uma pessoa. Que é uma coisa que é normal, a gente erra, infelizmente. Mas eu vou te dar um passo a passo legal para você conseguir melhorar nessa situação que você tá com essa pessoa que você ama e acabou falhando com ela. Então, é o seguinte, tem dois erros principais que acontecem após você falhar com uma pessoa. Primeiro, você esconder o que você fez. Quando você esconde o que você fez, isso faz com que outras pessoas tomem a responsabilidade que era para você estar tomando. E o segundo erro é você rebater a exortação, você rebater quando alguém vai te corrigir em relação a isso. Isso também é muito ruim. Biblicamente falando, alguém que errou e cometeu esses dois erros logo em seguida foi Adão, por exemplo. Errou, comeu o fruto, escondeu de Deus, não comentou com ele, não falou, Deus que descobriu. E quando ele foi confrontado por Deus, ele falou que a culpa era da Eva. E ainda indiretamente culpou Deus de ele ter dado a Eva para ele. Então são dois erros fatais que você pode estar cometendo agora e eu vou te ajudar a melhorar com eles. Mas não é essa passagem que eu quero embasar nesse vídeo de hoje. A passagem que eu quero embasar com vocês está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 12 e 13. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Então Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor. Vocês observaram como que Davi reagiu nessa situação? Como ele cometeu o erro de esconder, mas não cometeu o erro de rebater a sua exortação. Por quê? Porque ele percebeu que o que ele fez foi muito errado e ele sabia que ele precisava melhorar. Ele se arrependeu e é essa atitude de uma pessoa arrependida. É você aceitar a exortação, você ouvir com calma e você não fazer de novo. Vocês não concordam que Davi poderia ter falado qualquer coisa para Natan? Falar que a culpa não era dele, a culpa era da Betseba que estava pelada no terraço, tomando banho, e ele estava por lá, mas ele é ser humano, ele erra. Ele podia ter dado todas as desculpas, até porque ele era rei. Ele tinha autoridade para falar o que ele queria naquela época. Mas ele não fez isso, ele se arrependeu e ele confessou que ele pecou contra Deus. E isso ele não estava se esquivando da responsabilidade não. Muito pelo contrário, ele sofreu com isso, a casa dele foi uma droga depois disso. Irmão estuprando irmã, irmão matando irmão, foi uma tragédia a família dele depois disso, porque ele teve as suas consequências do que ele fez. Eu quero tratar em 3 pontos rápidos aqui com vocês, para te mostrar o quanto isso é prejudicial na sua relação com essa pessoa que você errou. O primeiro deles é, cara, qual que é o benefício que você tem em esconder o que você fez? Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque às vezes a gente pensa, não, mas ninguém vai saber que foi eu, então tá tudo bem. Mas a gente só tem responsabilidade daquilo que a gente fez. Muitas vezes a gente vai errar, por exemplo, você tá na igreja e deixou a torneira aberta no culto de domingo. E não descobriu na hora. Lembrou quando você estava indo para casa e agora você está morrendo de medo de contar pro seu pastor, pro seu líder e fica escondendo isso, fica escondendo. Semana inteira vazando água na igreja, semana inteira. Aí chega no sábado, na sua reunião de culto de jovens, e o líder chega lá e pergunta quem que foi que deixou a torneira aberta. Aí você vai se esconder, todo mundo vai sofrer as consequências por uma coisa que foi você que fez, e na sua cabeça você ainda tem coragem de falar que pelo menos ninguém sabe que foi você. Mas galera, vocês não acham que Jesus ter sofrido por nós já não foi o suficiente? Vamos parar de fazer outras pessoas tomarem responsabilidades que é pra gente estar tomando? Somos cristãos, jovens, responsáveis. Então na hora da gente assumir as nossas responsabilidades, isso não é tão ruim assim. É muito pior você esconder do que assumir a responsabilidade. A melhor atitude que você tem depois que você fez alguma coisa não é esconder, é ser responsável. É chegar no seu líder, chegar em quem você errou, chegar no seu amigo, na sua namorada e falar, ó, infelizmente fui eu que fiz isso aí. Infelizmente. Por que infelizmente? Porque foi errado a minha parte ter feito isso. Eu tô arrependido de ter feito isso. Mas fui eu. Tô assumindo a minha responsabilidade. Se alguém sofre as consequências, que sofra eu. Sabe por quê? Porque em Provérbios 28:13 tá falando: quem esconde seu pecado não prospera. Ou seja, você não ganha nada escondendo o que você fez. Você precisa confessar, você precisa se abrir pra pessoa que você cometeu essa falha. Sabe por quê? Porque eu vou te contar um negócio interessante que talvez você nunca tenha pensado. Quando você errou e você assume o que você fez para a pessoa que você fez, a chance dela já te perdoar e já ficar muito feliz só pelo fato de você chegar lá e pedir perdão e mostrar arrependimento e mostrar que você falhou e quer melhorar, cara, 90% das vezes a pessoa nem fica mais brava com você.
pode acreditar em mim. Só pelo fato de você ir lá e falar que foi você, que você vai assumir essa responsabilidade, mas que foi você, não foi outra pessoa, e que você tá arrependido por isso. Cara, 90% das pessoas vão te perdoar logo em seguida, eu te garanto isso. Sem contar que, além de todos esses motivos que eu te dei, terrenamente falando, olha o que está escrito em Jeremias 16:17. Eu os observo de perto e vejo cada pecado. É impossível se esconder de mim. Ou seja, além de todos os motivos que eu te dei, Deus também te vê, cara. Então, mesmo que qualquer pessoa nessa terra não descubra o que você fez, Deus sabe o que você fez. Então, confesse. Confesse para Ele, confesse para a pessoa que você errou. Isso vai ser bom para você. Não tem problema errar. Não é uma vergonha errar. Vergonha é você esconder que você errou. Vergonha é a atitude que você toma depois que você errou. Entenderam que não há benefício nenhum em esconder o que você fez? Segundo ponto que eu quero tratar com vocês nesse vídeo é qual é o benefício de rebater a exortação? Quando a pessoa que você fez esse erro, ou outra pessoa, vem e tenta te corrigir, tenta falar com amor. Cara, qual é o benefício de você rebater? Só vai piorar as coisas. A pessoa só vai ficar mais irritada com você. Da mesma maneira que se você confessa aquilo que você fez, a chance da pessoa ficar bem com você é enorme, a chance da pessoa ficar muito mal e muito mais brava com você quando você fica rebatendo na hora que ela está tentando explicar o que aconteceu e tentando te ajudar a melhorar, a chance de você piorar a situação e da pessoa ficar muito mais brava, de você ficar rebatendo, retrucando, respondendo, é 90% também. Mais do que a chance dela ficar bem com você quando você confessa. A gente pega o exemplo de Davi, voltando ao texto principal, que benefício ele teria em rebater Natan, rebater a palavra de Deus ali na frente dele. Ele só ia perder a confiança de Natan, que era um conselheiro próximo dele, e principalmente a confiança de Deus. Mas sabe por que ele não fez isso? Porque ele é um homem segundo o coração de Deus. Errou, sim, mas se arrependeu e melhorou em relação a isso. Isso que faz ele ser um homem segundo o coração de Deus. Sabe de que embasa isso que eu tô falando? Provérbios 12:1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é tolo. Então, se você quer ser sábio, se você busca sabedoria, cara, ame a disciplina, respeite o que as pessoas estão te falando, elas só querem te ajudar. Claro, não tô falando pra você ouvir o Zequinha da faculdade que começa a te xingar pra lá e pra cá, que não quer nem saber como você tá. Tô falando de uma pessoa que realmente quer o seu bem, que tá tentando te ajudar. Não fica retrucando, cara. Espera pra falar, seja tardio pra falar, ouça ela. Foi ela que tá magoada, foi você que errou. Então ouça, se desculpe com a pessoa e mais pra frente, se houver necessidade, você conversa com ela, explica o que você quis fazer, mas se não houver necessidade, cara, bola pra frente. O importante é que você se desculpou. Tá bom, Henrique, errei. E agora? O que eu faço? Tô acabando, é o último ponto. O que você tem que fazer é assumir imediatamente o que você fez. Mesmo que não for você que fez, mas se você era o responsável, por exemplo, trazendo pra igreja, porque eu tô falando com jovens crentes aqui. Você é líder de algum ministério jovem lá da sua igreja. Aí o seu liderado faz alguma cagada enorme. Você lidera o louvor e um jovem estoura a corda do violão, não conta pra ninguém. Aí o pastor chega em você e fala, vocês estouraram a corda do violão, e aí? Cara, não é hora de você ficar caçando quem foi. Você faz isso depois. A sua atitude, de frente com o pastor da sua igreja, uma autoridade sua na sua igreja, é você chegar nele e falar assim, o responsável fui eu. Eu vou falar, eu vou resolver, a culpa foi minha, eu era o responsável. Sabe por quê? Porque Deus dá cargos pra gente contando com essa responsabilidade que a gente vai ter. Quer um exemplo de quem errou e não fez como Davi que escondeu, não fez como Adão que escondeu e rebateu, mas que fez tudo certo após filho pródigo. Ele pediu a sua parte da herança, saiu fora, ninguém precisou chegar até ele, ele mesmo caiu em si mesmo, reconheceu que ele errou, que ele pecou contra os céus e contra o pai dele, foi lá, se desculpou com humildade e tudo ficou bem. Então, para você aplicar, quando você errar, cara, assuma, ouça e pratique. Fazendo essas três coisas, assumindo o que você fez, ouvindo a sua exortação e praticando a sua melhora, vai tudo se resolver, eu te garanto isso. Muitas das explicações que eu dou para vocês tá explicada também numa bíblia que chama Bíblia Filamém. Uma bíblia que eu dei pra minha namorada que ela tá amando ler. Essa bíblia aqui, ó. Uma bíblia que tem uma página com QR Code que você escaneia e entrando no aplicativo você tem direito a um monte de estudo bíblico muito legal. Um monte de explicação, comentário. Isso ajuda muito, sim, enriquece o devocional de vocês. Então se você quer essa bíblia para ajudar no seu devocional, para buscar mais o Senhor, para ficar mais sábio, eu vou deixar aqui no link da descrição, tá bom? Link oficial do Mercado Livre. Entendeu que o problema não é o que você faz, mas a atitude que você toma depois de você errar? Então, por exemplo, você jovem que namora, se você errou, não tenha ego não, irmão. Vai lá, pede desculpa pra sua namorada
Meninas, se vocês errarem com o namorado de vocês, vai lá, pede desculpa, não tem problema. É melhor do que ficar brigado, eu garanto isso pra vocês, eu namoro há 3 anos, eu posso falar isso pra vocês. E se vocês que namoram estão um pouco em crise no relacionamento de vocês, eu tenho um vídeo muito bacana pra deixar aqui pra vocês. É um vídeo que eu explico tudo sobre julgo desigual. Não deixa de ver não, tá aqui no vídeo recomendado. Valeu galera, fiquem com Deus. Por favor, curtam, comentem, compartilhem o vídeo, edifique a vida de alguém. Em nome de Jesus, falou!